E eu quero falar um pouco mais dessa função energética, né? Porque é algo bem complexo, né? Bem profundo, é muito detalhado, como eu falei, é toda uma técnica, né? Toda uma metodologia. E no curso Yoga Viva eu falo disso com bastante profundidade, de uma forma detalhada. Então aqui, como a gente não tem muito tempo na live, eu vou tentar resumir um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto assim muito importante da gente conhecer enquanto professores, e isso traz camadas mais profundas, né? Um nível de profundidade maior na experiência que a gente está trazendo para os nossos alunos. Então, no meu tempo, né, de estudos, né, ao longo dos anos, eu aprendi a categorizar as posturas de formas diferentes, com padrões, seguindo padrões, referências diferentes. Então, quando eu me formei como professora, eu aprendi que as posturas eram, e talvez você tenha aprendido da mesma forma, né? Eu vou falar mais sobre isso. Então, eu aprendi que as posturas podiam ser categorizadas, por exemplo, em posturas sentadas, posturas em pé, posturas de equilíbrio, posturas em decúbito ventral, decúbito dorsal, etc., né? Por aí vai. Então, várias formas de categorizar as posturas. Então, talvez você consiga até lembrar de mais, lembrei dessas agora, né? Retroflexão, invertida, enfim. Mas diversos padrões de categoria, né? E aí, enfim, se a gente for contar, dá para contar mais de 10 formas de categorizar as posturas. Então, foi assim que eu aprendi no primeiro momento. E ok, funcionou para mim, né? Fez sentido. Só que só depois que eu entendi que o foco disso tá muito na forma. Então, beleza, posturas em pé, beleza, a gente sabe que a base são os pés. Postura sentada, a gente sabe que a base vão ser os isquios, né, as pernas. Então, enfim, é muito sobre a orientação, né, que a forma física está. Se está em pé, se está sentado, se está deitado. Mas e aí, qual é a função disso? Porque, por exemplo, né, se a gente pensa nas posturas em pé, vou dar esse exemplo, né, posturas em pé, a gente sabe que tem essa forma de categorizar. E aí, se a gente pensa numa postura como Trikonasana, postura do triângulo, o que a postura do triângulo vai ter em comum com o Vrikshasana, por exemplo, né? Postura da árvore. Porque posturas em pé, foco é base sendo o pé, os pés, né? Só que aqui a função das posturas, a gente só de visualizar a postura, né? Trikonasana, postura do triângulo, Vrikshasana, postura da árvore, a gente vê que elas não têm muitas coisas parecidas além de estarmos em pé. Então, postura da árvore, por exemplo, a gente está trabalhando equilíbrio, postura abrindo o quadril, etc. Enfim, várias coisas. E aí na postura do triângulo, a gente está trabalhando as laterais, né? A gente está fortalecendo o abdômen, as pernas estão fortalecidas, enfim. São funções diferentes, só que estão ali na mesma categoria. Posturas em pé. E aí, outro exemplo, né? Posturas em decúbito dorsal. Posturas deitadas no tapetinho. Aí a gente tem, dentro dessa mesma categoria, postura da ponte, Setubandha Sarvangasana, e temos Shavasana, postura do cadáver. Então a gente vê que a função é completamente diferente, né? A postura da ponte tem essa questão energética mais expansiva, né? De ter essa questão de se energizar com a postura da ponte, né? Essa abertura de peito. E Shavasana, a gente sabe que é uma postura de relaxamento. Então, funções diferentes. Então, essas posturas, elas são categorizadas dessa forma de acordo com a forma, de acordo com simplesmente o fator externo. Bom, tô vendo que a pessoa está em pé, então postura da árvore cabe aqui, postura do guerreiro, postura do triângulo, enfim, cabe um monte de postura em posturas em pé. Postura deitada, cabe também um monte. Só que a gente não vê semelhanças além de uma base similar. E aí, às vezes, fica um pouco confuso, né? Porque, às vezes, a gente nem sabe muito bem o que fazer com isso. Aí, às vezes, isso pode trazer essa confusão na hora de criar sequências. Tá, mas aqui cabem as posturas em pé, mas elas são tão diferentes. E aí, qual que eu escolho? Eu boto guerreiro 1, guerreiro 2, guerreiro 3... ou então Hasta Padanga Ustasana. Enfim, são tantas as opções de postura em pé que pode trazer confusão. Não sei se você se sente dessa forma.
quando eu aprendi dessa forma, eu achei um pouco confuso, eu achava que aquilo não era informação suficiente. E aí eu entendi e falei, ok, vou montar a prática sim, mas parecia que faltava mais profundidade, mais entendimento na prática. E aí se você aprendeu assim, né, assim como eu aprendi, não precisa se sentir, ué, e agora? O que eu faço, né? Eu também aprendi assim no primeiro momento, só que depois, né, quando eu segui aprofundando meus estudos, né, minha prática ao longo dos anos, eu entrei em contato com essa forma mais tradicional, né, e mais completa de se praticar, que aí eu aprendi que cada categoria de asanas tem uma função mais profunda fisiológica, biomecânica e energética. E aí isso tudo transformou completamente minha prática quando eu conheci essa forma, né, de categorizar as posturas, de trabalhar com as posturas, de explorar cada uma delas e de sentir o efeito delas em mim e depois nos meus alunos também.